Você já se perguntou qual é o melhor método para calcular o valor de uma empresa? Entre tantas metodologias existentes, uma se destaca por sua precisão e aceitação no mercado: o fluxo de caixa descontado. Hoje eu vou explicar nesse vídeo por que o fluxo de caixa descontado ele é considerado ser muito superior a outros métodos, como avaliação contábil, muito utilizada por contadores, ou pelo uso de múltiplos, que o pessoal gosta muito de falar aí no mercado, principalmente para comprar e vender pequenas e médias empresas. Quanto é que vale uma empresa através do múltiplo de faturamento, múltiplo de lucro? Além de ser um assunto que estávamos há muito tempo querendo falar sobre, existe também uma grande motivação que nos fez tirar essa ideia da gaveta, que foi o excelente artigo feito pelo Alexandre Assaf Neto, um nome gigantesco na área econômica e também de finanças empresariais, além dele ser um gigante quando o assunto é valuation de empresas. Olá, meu nome é Paulo Eduardo, eu sou especialista em valuation há 15 anos e também sou cofundador da Valutec, que é uma plataforma especializada, milimetricamente desenvolvida para fazer a avaliação de pequenas e médias empresas. E no vídeo de hoje vamos explicar os pontos principais que faz o fluxo de caixa descontado ser tão especial. Então, sem mais delongas, vamos começar. Vamos começar então pelo básico. O que é o fluxo de caixa descontado? O fluxo de caixa descontado, que também é muito conhecido e utilizado enormemente aí até por empresas no Brasil, por publicações como DCF, que daí significaria Discounted Cash Flow, em sua versão em inglês, é uma metodologia de valuation ou avaliação de empresas extremamente conhecido e utilizado mundialmente para calcular desde o valor de empresas pequenas até empresas bilionárias negociadas na bolsa de valores de vários países. Tentando simplificar ao máximo, então, a definição e a mecânica por trás dessa metodologia de valuation, o fluxo de caixa descontado se baseia na projeção dos fluxos de caixas futuros que a empresa deve gerar e os traz a valor presente, descontando por uma taxa que representa o risco. Em poucas palavras, o fluxo de caixa descontado é uma forma de calcular o valor presente do dinheiro que a empresa vai gerar no futuro, levando em consideração o valor do dinheiro no tempo e também o custo de oportunidade. Tentando simplificar mais uma vez, outra maneira que eu poderia colocar seria dizendo que o fluxo de caixa descontado precifica a empresa como o valor presente dos benefícios econômicos futuros esperados de caixa. O risco também está sempre presente nesse método, porque sempre existe a incerteza quando prevemos receber alguma coisa, por exemplo, o retorno de um investimento, e ele não acontecer, porque o futuro é sempre incerto. E se você caiu nesse vídeo porque quer saber mais sobre valuation de empresas, especialmente sobre esse método de valuation, quero te convidar a baixar a terceira edição do nosso e-book O que você precisa saber antes de calcular o valor da sua empresa e o que ninguém te conta. Nele vamos falar sobre os maiores mitos relacionados à valuation, os erros mais absurdos cometidos na hora de avaliar uma empresa como a sua, como fazer todo o cálculo por conta própria e o melhor de tudo, você ainda vai ter acesso a um exemplo passo a passo calculando o valor de uma empresa utilizando o fluxo de caixa descontado. O link está na descrição, é de graça e pode baixar. Agora que já deixamos para trás os conceitos mais básicos sobre o fluxo de caixa descontado, eu quero falar por que o fluxo de caixa descontado é tão superior a outros métodos. Eu sou um pouco suspeito para falar, pois o fluxo de caixa descontado sempre foi o método que eu mais utilizei com uma larga margem para avaliar a empresa durante a minha carreira. Mas então, o que faz o fluxo de caixa descontado ser tão superior? Então, primeiro, ele oferece um rigor técnico muito maior do que outros métodos. Ao contrário da avaliação contábil, ou também chamada de book value, ou patrimônio líquido contábil, que é a metodologia mais utilizada por profissionais da contabilidade, que se baseia no custo histórico dos ativos, já o fluxo de caixa descontado foca na capacidade da empresa em gerar caixa no futuro, ou seja, no seu potencial de geração de riqueza. O método ainda consegue incorporar em seus cálculos as preferências de quem avalia, seja você ou um investidor ou um avaliador, em relação ao conflito de risco e retorno e a taxa de remuneração apropriada. Além disso, o fluxo de caixa descontado permite explicar e simular as principais variáveis e premissas macroeconômicas, estratégicas, operacionais e financeiras que compõem a metodologia.
E ainda de acordo com Asaf Neto, toda a teoria das finanças corporativas evaluation vem evoluindo em bases conceituais e estruturais, permitindo dar um escopo consistente à determinação do valor da empresa. E nesse contexto, esse modelo de avaliação é o que atende com mais rigor. E não é só o Asaf Neto que aprova o método do fluxo de caixa descontado. Figurões do valuation a nível mundial como Damodaran, Tim Coller, Copeland, além de muitas empresas de consultorias como a KPMG, McKinsey e a Price, muitos outros também utilizam essa ferramenta, pois ela é excelente para chegar no valor de uma empresa com bastante precisão. Portanto, eu até quero fazer um questionamento. É melhor seguir e utilizar a melhor metodologia de valuation, que comprovadamente é a mais indicada para avaliações de empresas e a mais utilizada em negociações do mundo, além de ser extremamente referenciada nas principais publicações internacionais, ou arriscar contratar um profissional que vai empregar uma metodologia própria para fazer o valuation da sua empresa? Mas agora, se eu precisar falar se existem alguns pontos negativos do fluxo de caixa descontado, é claro que eu vou conseguir mencionar alguns pontos. Começando que não é possível utilizar esse método em todos os casos. Embora a teoria dessa metodologia seja relativamente simples, e em tese ela é relativamente simples de explicar e entender, é extremamente fácil de cometer erros ou ainda cometer alguns deslizes como incoerências ao aplicar a metodologia. E como o fluxo de caixa descontado é algo bem técnico, às vezes nem o próprio avaliador, que pode ser alguém experiente na área, de finanças principalmente, pode cometer algum erro e nem perceber. E são muitos inputs que você precisa inserir até chegar num resultado final, que é o valor da empresa ou o valuation final. Agora eu vou citar um exemplo para ilustrar melhor o que eu estava falando. Como, por exemplo, aumentar a taxa de desconto em apenas 1% ou diminuir em 1%, mas vamos focar no aumento de 1% da taxa de desconto, que não parece ser uma coisa muito grande. Mas como o fator de desconto é algo cumulativo, no final da avaliação, dependendo do faturamento e a lucratividade da empresa sendo avaliada, a diferença no valuation da empresa pode ser simplesmente algo na casa de milhões de reais ou de dólares, dependendo da moeda em que você estiver avaliando. E esses erros podem passar despercebidos, e se mesmo assim uma empresa for negociada em cima de uma avaliação dessas, é certo que uma das partes vai ficar no prejuízo sem nem saber disso. Outro erro bastante comum é ser otimista demais ao calcular a perpetuidade, que é basicamente o fechamento do cálculo da avaliação utilizando esse método, que também ainda é conhecido como valor terminal ou fluxos de caixa que ocorrem após o período explícito. Outro problema é quando existe um erro que passou batido pelo avaliador, ou seja, ele deixou passar alguma coisa e nem percebeu, a chance do cliente identificar é quase nula. Agora vamos falar então sobre as limitações do método contábil em relação ao fluxo de caixa descontado. Ainda de acordo com a Asaf Neto, a avaliação contábil, a mais utilizada por contadores, tem limitações bem claras. Ela reflete o valor dos ativos de uma empresa com base em custos passados e que nada tem a ver com o valor de fato de mercado ou valor que podem gerar no futuro. E ainda é observado com muita frequência até os dias de hoje o uso de balanços patrimoniais para se definir o valor de uma empresa como a sua. E infelizmente é o que acontece com muitos sócios quando entram aí em desacordo ou querem simplesmente deixar a sociedade de uma empresa e acontece aquele mecanismo de balanço de determinação para apuração de haveres ou balanço de fechamento, que é basicamente isso que ocorre, embora pessoas não técnicas vão falar ali que é a melhor maneira de fazer a apuração de haveres, mas se for uma empresa com uma boa margem de lucro e boas perspectivas futuras, a situação patrimonial refletida no balanço não reflete de fato o valuation da empresa em termos econômicos, como o fluxo de caixa descontado consegue fazer. E ainda continuando sobre as palavras de Asaf Neto, que diz que a informação contábil não tem por objetivo refletir o valor econômico de mercado de um ativo. E reconhecidamente a contabilidade costuma expressar seus valores com base no princípio do
custo de aquisição do ativo e voltado somente para a apuração de lucro. Ou seja, não é para referenciar os valores de negociação de mercado ou ainda um valor futuro com base no retorno que o ativo pode gerar desses ativos registrados. Então, podemos resumir que o patrimônio líquido que você encontra no seu balanço patrimonial da sua empresa, que muitas vezes são sugeridas por muitas pessoas como base para avaliações econômicas de empresas, pouco tem a ver com o valor genuíno e valor real da empresa. Ou seja, esse método contábil vai estar muito mais diretamente vinculado ao valor de compra ou custo de aquisição desses ativos que são registrados no balanço. Deixando agora de lado mais a avaliação contábil e migrando para a avaliação por múltiplos, ou seja, as limitações da avaliação por múltiplos, principalmente se comparando ao fluxo de caixa descontado, é que o método da avaliação relativa ou a própria avaliação por múltiplos compara empresas com outras em tese semelhantes no mercado. A ideia parece ser bem simples, certo? E se a gente for falar de ações ou mercado de ações, o mercado pode estar simplesmente supervalorizado ou subvalorizado naquele momento. E as características únicas de cada empresa não são levadas em consideração. E se formos falar de pequenas e médias empresas, é quase impossível utilizar a metodologia de múltiplos corretamente, porque é muito difícil verificar uma amostra dos múltiplos utilizados para gerar uma avaliação de múltiplo de faturamento, por exemplo. Vai ser muito difícil você saber quais foram as empresas utilizadas, o faturamento delas, as margens de lucro, a localização, o setor e se de fato foram vendidas por aquele múltiplo. E outro ponto que é muito importante e que eu não vejo ninguém falar é que quando você usa um múltiplo para avaliar uma pequena ou média empresa, fica muito difícil ter acesso, por exemplo, ao contrato de compra e venda da empresa que gerou aquele múltiplo, ou seja, fica muito difícil você saber exatamente o que foi negociado, como foi negociado. E agora eu quero falar por que de fato o fluxo de caixa descontado é a melhor opção. Então, conforme a gente viu, o fluxo de caixa descontado é uma metodologia consagrada na literatura e a mais utilizada em avaliações de empresas. Ele é o único método que consegue realmente captar o valor intrínseco de uma empresa, calculando o valor presente dos seus fluxos de caixas futuros. E além disso, ele incorpora a relação entre risco e retorno, ajustando o valor de acordo com as expectativas de risco, tanto da parte compradora como a da parte vendedora. Em outras palavras, o fluxo de caixa descontado não olha apenas para o que a empresa vale hoje, mas para quanto que ela poderá valer no futuro. E se você chegou até aqui, pode estar se perguntando se o fluxo de caixa pode ser aplicado para realizar o valuation de uma pequena ou média empresa, ou simplesmente de uma empresa como a sua. A boa notícia que eu posso te dar é que na maioria dos casos, o fluxo de caixa pode ser sim aplicado a pequenas e médias empresas. E se você quiser uma dica excelente, eu te convido para conhecer a Valutec. A Valutec é uma plataforma desenvolvida milimetricamente para fazer o valuation de empresa como a sua, utilizando justamente o fluxo de caixa descontado, onde fizemos os devidos ajustes para que as avaliações sejam bastante precisas. Um dos pontos mais legais que eu posso falar aqui é que se você não tem experiência nenhuma com contabilidade, finanças ou valuation em si, não tem problema. Usar a Valutec é extremamente simples. Mas se você é um usuário avançado ou trabalha com valuation, na Valutec você tem controle total de todos os parâmetros utilizados no fluxo de caixa descontado. Bom, então para concluir, o método do fluxo de caixa descontado se destaca pelo seu rigor técnico e pela sua capacidade de refletir o verdadeiro valor da sua empresa, considerando o seu potencial de geração de caixa futuro. Enquanto métodos como o contábil e o de múltiplos têm suas utilidades, eles geralmente falham em capturar a verdadeira riqueza de um negócio. E se você quiser uma avaliação precisa, o fluxo de caixa descontado é provavelmente a escolha mais confiável. Caso tenha gostado desse conteúdo e quer saber mais sobre avaliação de empresas, não esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Muito obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo.